Olá pessoal, meu nome é Leide Rosa e estou aqui para a gravação de mais um conteúdo do nosso FormoCast, do canal do YouTube da Farmácia Formulize, que todo mês a gente traz um tema de bastante relevância para você que precisa compartilhar para o maior número de pessoas. Por quê? Porque a Formulize não é só farmácia de manipulação, é qualidade em entrevistas, podcast para trazer o melhor conteúdo para você. E é claro que esse mês a gente vai tratar de um tema de bastante relevância, mas ainda é cercado por de muito silêncio por muitas mulheres. E é claro, a gente está aqui, nada mais, nada menos do que a doutora Fernanda Trindade, que é expertise na área, ginecologia, sexóloga. Quando a gente vai começar o currículo dela aqui, eu não vou mais parar, viu, minha gente? Mas, assim, ela vai dar um show de palestra, assim, pra gente estar dirimindo todas as dúvidas para você que tá aí. Então, para quem ainda não seguiu o nosso canal, segue, se inscreva e fica atenta a todas as novidades que a Farmácia Formulize traz para você. A doutora Fernanda tem especialização em ginecologia, obstetrícia também, especialista em medicina integrativa e menopausa, formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, Rio de Janeiro, e especialização também no Hospital Regional do Gama, em Brasília, Distrito Federal. Parabéns pela essa iniciativa. Me sinto honrada de fazer parte aqui desse projeto, de poder contribuir com conhecimento. Eu costumo dizer sempre, o conhecimento salva vidas, o conhecimento liberta. Então, eu sou o tipo da pessoa que, se qualquer convite que seja no sentido de colocar o conhecimento para alcançar o maior número de mulheres, assim, pode contar comigo, é só me chamar que eu vou. E mais uma vez me sinto honrada e agradeço pelo convite. A gente que agradece, pela oportunidade, por estar aqui. E é bom que nós, estamos aqui com Tawane, nossa farmacêutica também, nossa parceira aqui do podcast, que a gente que é mulher, Tawane, a gente vai aproveitar e fazer perguntas, tirar dúvidas sobre a gente, É o momento, Exatamente. Exatamente, Leide, é um tema muito importante. Eu acho que é interessante a gente falar para as mulheres, doutora? Eu acho que tem muito tabu ainda sobre a menopausa. Tem muitas mulheres que não entendem ali acerca de como melhorar mesmo a qualidade de vida nesse período e que dá para você conviver ali com os sintomas e tratá-los, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, acho que é muito relevante esse tema, muito importante. E já iniciando, com as nossas perguntas, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, doutora, o que é de fato a menopausa, Já um conceito mesmo. Olha, quando a gente vai falar de menopausa, é um tema extremamente amplo, porque contempla todas as áreas que essa mulher está inserida que começam a se desequilibrar. Mas por que hoje está se falando tanto de menopausa e antes não se falava? Antes da gente falar efetivamente sobre a menopausa, é preciso a gente entender esse processo. Nossas gerações passadas, a sua avó, a sua bisavó, eles não tinham tempo de vida para passar pela menopausa. As mulheres, como a população em geral, há 20, 30 anos atrás, eles morriam mais cedo. Com o avançar da tecnologia, desenvolvendo tantas técnicas de prevenção de doenças, de tratamentos avançados, nós estamos alcançando uma longevidade cada vez mais. Ou seja, as pessoas em geral, elas estão vivendo mais, estão morrendo com mais idade. Então, nossa geração é uma geração que contempla dois tipos de cuidado. O cuidado com os nossos filhos e o cuidado com os nossos pais. Às vezes até os nossos avós, porque essas pessoas já foram beneficiadas, com o avanço da ciência e adquiriram, sim, essa longevidade. Então, antes não se falava de menopausa por essas duas razões. Uma, porque as mulheres não passavam por elas. Simples assim, elas morriam antes. E dois, como nunca se falou sobre isso, nunca se estudou, nunca ninguém questionou isso. Então, entre gerações e gerações, as mulheres entenderam que era normal, que aquilo fazia parte, de uma fase da vida, mas que não tinha muito o que se fazer. Aliás, não era nem questionado, porque isso já estava intrínseco na mulher. Hoje, com todo esse desenvolvimento, a ciência foi obrigada a sentar, a se debruçar sobre esse tema, porque, diferente de antigamente, uma mulher de 40 anos antigamente era uma vovó de óculos aqui, verdade, fazendo tricô e ali cuidando dos netinhos. Hoje, uma mulher de 50, uma mulher de 60,
ela é o que ela quiser ser. Hoje, a idade cronológica de seu nascimento não coincide com a sua idade física, com a sua disposição, com o seu preparo. Então, abriu um leque de possibilidades para que essa mulher, além de viver mais, ela viva mais com qualidade de vida. Então, a mulher contemporânea hoje, ela é o que ela quiser ser. Ela pode terminar situações, ela pode iniciar outras, ela pode separar, namorar, iniciar uma faculdade, fazer um curso que ela nunca se propôs, ela pode fazer o que ela quiser, porque hoje ela tem estrutura. Falado isso, vamos falar. O que é, por definição, menopausa? Menopausa é o período que consiste em 1 ano em amenorreia, 1 ano sem você menstruar, 1 ano consecutivo. Antes disso, se denomina pré-menopausa ou também o climatério, né? Então, menopausa é a ausência da menstruação por 1 ano. Normalmente, isso não se instala de uma vez só e da noite para o dia. Eu durmo menstruando e acordo já sem menstruar e já fico o ano todo. É um processo que ele vai se instalando. E que começa, nós estávamos conversando, e quando que começa? Em média, as mulheres brasileiras, elas entram em menopausa entre 48 a 52 anos. Pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas desde os seus 35 anos, você já começa a ter o trabalho dos seus ovários já comprometidos, no sentido de eu produzo meus hormônios, mas não na mesma quantidade do que há 2, 3, 5 anos atrás, mas eu ainda estou produzindo. E essa queda hormonal, ela é lenta, mas gradativa. Então, nós temos 3 fases que são importantes e marcantes nessa movimentação hormonal. Com 40 anos, onde a gente começa a sentir as primeiras diferenças, a gente não sabe nem o que é. Mas a gente vê que a gente está mudando, que o corpo da gente está se comportando de uma forma diferente. Então, nós começamos a ter as primeiras alterações no seu ciclo menstrual, que fica bagunçado, não respeita mais a rotina que você tinha da data da menstruação, das características do seu sangramento. Depois, começa a vir as alterações emocionais. Você começa a ver que sua TPM está mais forte. Você tem mudança de humor muito fácil ali naquele dia, sem um motivo maior. E terceiro, a alteração no sono. Então, esses 3 primeiros sintomas, muitas vezes, passam desapercebidos. Sim. Tamanha agitação da mulher contemporânea, com tantos problemas, com tantas demandas, ela não vai nem percebendo. Então, quando ela realmente para falar, olha, tem algo diferente, não estou me reconhecendo. Aí, essas questões hormonais, elas efetivamente já estão instaladas. Então, é 40, 45 e 50 anos. São as datas assim mais marcantes, onde a gente pode observar, enquanto sintomas, essas mulheres procuram o médico mais ou menos aí nessas fases. Doutora, mas esse período que você falou aí de 40 anos, isso aí já se enquadra no climatério, esses primeiros sintomas? Sim, já, sim, né? sim. Então, normalmente me perguntam, quando que começa a tratar, então? Né? Porque a gente sempre fala que o quanto antes, mas o quanto antes, quando? Porque se é depois de 1 ano que a gente entra na menopausa, a gente tem que aproveitar o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é isso? Quanto antes eu começar uma reposição hormonal, uma terapia de reposição nessa mulher, melhor, para que todos os malefícios que são ligados à baixa hormonal, eles não se instalem em você. Então, existe um tempo ideal. Após cessar sua menstruação, quando você fica mais de 10 anos já sem menstruar, você perde essa janela de oportunidade. Não que você não possa fazer sua reposição após 10 anos de menopausa, mas aí todos aqueles problemas que nós vamos falar mais sobre isso, eles já se instalaram. E aí eu não tenho mais como nem prevenir, nem reverter. Então, quando a mulher já começa, depois dos 35, ela já começa a apresentar esses sintomas, como a gente falou, mudança do humor, mudança do ciclo menstrual, mudança no sono, mudança na libido, nós precisamos procurar um médico. E aí, além dos sintomas, nós vamos fazer o acompanhamento laboratorial
medindo esses hormônios e identificando se esses sintomas estão ligados a isso. Até porque também nem tudo é por conta da coitada da menopausa. Na conta tudo, né? Exatamente. É engraçado que, assim, que a intervenção precoce salva, né, doutora? Salva. Salva. Então, assim, o desconhecimento nosso Sim. pode levar a situações piores, né? Lá na frente. Eu sempre falo que a reposição hormonal, ela é muito mais preventiva do que terapêutica. Porque quando as mulheres procuram médico, normalmente elas não procuram preocupadas no que elas vão prevenir. Elas vão porque elas estão extremamente incomodadas, perderam a qualidade de vida, elas não conseguem mais exercer suas atividades que elas exerciam com tranquilidade. Sim. Então elas já chegam no nível de incômodo muito alto. Porém, eu costumo dizer que calor, falta de sono, não mata ninguém. Verdade. Mas o que mata são as doenças que se instalam num futuro próximo, quando já se instalou mesmo o período com a falta da menstruação. E nós estamos falando de doenças como AVC, trombose, nós estamos falando de infarto, nós estamos falando de doenças ligadas ao sistema nervoso, como Alzheimer, demência, as alterações emocionais, como depressões, tristezas profundas, alterações ósseas, como osteoporose, alterações no sistema geniturinário, incontinências urinárias, dor na relação sexual. Então, eu posso passar uma tarde aqui falando, são mais de 300 sintomas relacionados, ligados à menopausa. Nossa. Mas essas doenças em si são doenças graves, com potencial de mortalidade alto. Só para que você tenha uma ideia, os dados estatísticos mostram que uma mulher, quando entra efetivamente na menopausa e não faz a reposição hormonal, essa mulher ela tem de 30% a 40% mais chance de infartar do que ou quem não está na menopausa ou quem repõe o hormônio. Então, 30% a 40% de você ter um infarto. Outro dado, existem estudos comparativos que mostram que morrem mais mulheres decorrentes de complicações por fraturas, estando no estado de osteoporose, que é a perda do cálcio, né? O osso ele fica muito poroso, muito fraco, e que quando você sofre uma queda, um trauma e ele se rompe, você tem uma fratura, ele não consolida mais com facilidade, ou não consolida mesmo. Verdade. Então morrem mais mulheres por esta complicação do que mulheres com câncer de mama. Mas são dados que não são divulgados e as pessoas só pensam no bendito do câncer de mama, do câncer de mama. Mas a maior causa-morte, no geral, em mulheres, se chama infarto, problemas cardíacos. Justamente porque enquanto nós estamos com nossos hormônios normais, nós estamos produtivas e reprodutivas, no período os hormônios estão altos, esses hormônios conferem uma proteção ao nosso coração. Como se estivesse dando uma blindagem no seu coração. Se você puxar pela sua memória, dificilmente você e o nosso público lembra ou conhece alguma mulher que morreu jovem por algum infarto, com algum problema cardíaco. Se você puxar, você não conhece. É incomum. A não ser que essa pessoa já tenha nascido com um problema congênito. Mas a gente não morre nessa época porque nosso coração tem essa blindagem, vamos chamar assim. E quando chega na menopausa, de um dia para o outro, toda essa proteção acaba. E esse coração que estava sendo protegido, ele não teve tempo de ser exposto a situações agressivas para que ele tivesse tempo de adaptar, de reconhecer e proporcionar um funcionamento ali adaptado a uma nova circunstância agressiva. Então, assim, é como se tivesse tirado um escudo e ele olhasse para frente e estivesse de frente para uma guerra, sem preparo prévio, entende? Então, por isso que infartar na menopausa é grave. Os infartos, eles são realmente de muita gravidade, de muitas vezes fulminantes, porque esse coração não teve tempo e nem como ir se adaptando, né, porque ele estava protegido. Agora, o homem, você vê que morre muito homem jovem de infarto. Sim. Aí você deve conhecer vários. Sim. Fazendo um treino Atividade de futebol, física. fazendo uma bike, né, fazendo uma corrida, ou em casa, dormindo. Então, isso é muito comum. Por quê? Porque o homem não tem essa proteção hormonal que a mulher tem. Então, olha a importância. É muito mais preventiva do que terapêutica.
É por isso, assim, que eu mesma, né, vou aproveitar e fazer uma consulta aqui, porque é muita informação que eu não tinha conhecimento. Olha que nós somos da área de saúde, né, Tawane aqui, estamos na farmácia há muito tempo. Doutora, por exemplo, no meu caso, que acredito que seja, né, boa parte das mulheres também, e quem usa o DIU? Sim. Porque a gente tem ausência de menstruação. Sim. E é durante o tempo? 8 anos. Uhum. E nesse período E como que eu vou saber se eu entrei na menopausa? Sim. Já que eu não estou menstruando e é o marcador principal. Sim. Ou quem usa um método, uma pílula de forma contínua, ou o próprio DIU hormonal que bloqueia o eixo, né? Você não menstrua. Ou quem não tem útero. Se eu tirei o útero, perdi meu útero jovem, como é que eu sei que eu entrei na menopausa? Aí nós vamos associar uma avaliação integrativa, que é hoje o que eu trabalho com a ginecologia integrativa, e que a gente avalia como um todo, não só os sintomas que essa mulher traz, dando relevância a isso, importância, mas também o exame físico dessa mulher e também os exames laboratoriais, porque medindo os hormônios nós podemos acompanhar a progressão, né, da queda desses hormônios. E aí a gente tem que unir tudo, tanto o resultado laboratorial como as queixas. Isoladamente, isso não define nenhum diagnóstico. Tem que ser um conjunto. Eu posso ter as minhas queixas físicas, meus incômodos, e o meu exame laboratorial naquele momento está normal. Principalmente se você ainda não instalou efetivamente a menopausa, porque o ovário é progressivo, né? Ele vai parando de produzir. Então eu posso medir, eu estou super cheia de sintomas. Vou no médico, o médico pede meus exames. Os meus exames vêm normais. Então eu não vou tratar, muito pelo contrário, eu vou porque eu entendo que nessa época da pré-menopausa é uma transição. Então os hormônios eles vão oscilar. Um dia ele vai estar alto, um dia ele vai estar baixo, um dia ele vai estar normal. Então, eu posso ter medido hoje, está tudo normal. 3 dias depois, eles estão baixos. Então, as medidas hormonais, no que diz respeito ao laboratório, eles vão vir como um norte, né? Eles vão acrescentar a toda uma investigação. Eles vão somar, é um somatório, para que você chegue no diagnóstico. E qual é o mais importante? O exame laboratorial? Não. A sintomatologia. Então, se a mulher já tem idade para isso, dentro daquele período ali, a partir dos 35 anos, vem apresentando sintomas reais, que está tirando a qualidade de vida dela, ela está precisando da reposição hormonal. Então, a gente só usa os exames laboratoriais como um meio de complementar o diagnóstico. Ô, doutora, com relação a essa questão aí dos sinais, você falou dos primeiros sinais ali com os 40 anos de idade, mas que as mulheres elas não percebem muito por estar naquela vida agitada, então às vezes não dorme, tem o estresse, acha que é da rotina. Mas assim, quais são as principais queixas ali que você recebe dentro do consultório, que assim, a pessoa fala assim, não, chega, agora eu preciso procurar uma ajuda. Quais são as principais queixas que levam as pacientes até você? Precocemente, ali no início mesmo, você tem a pré-menopausa precoce, que é ali no iniciozinho mesmo, e você tem a pré-menopausa ali já na transição, né? A tardia, que você já está passando de uma fase para outra. O seu ciclo menstrual, ele começa a mudar. Você não começa mais a ter previsão do seu ciclo. Ele muda a data. Muitas vezes são alterações para mais. Então, você tem um fluxo menstrual maior, durando mais dias. A sua menstruação começa a vir em um intervalo de tempo menor, menstruando 2 vezes no mês. Você começa a associar algumas características de sintomas que você não tinha. Você começa a ter junto com a menstruação dor de cabeça, enjoo, dores nos membros inferiores, muita cólica. Você começa a eliminar coágulos nesse fluxo menstrual. Então, primeiro, são essas questões menstruais. Segundo, numa escala de importância, vem a parte emocional. Irritabilidade, intolerância, impaciência, que as pessoas chegam queixando como se fosse uma TPM, né? Que não deixa de ser, mas a intensificação vem por essa oscilação hormonal. Então, a questão emocional é muito forte. Por exemplo, você está aqui, está bem, nós todas estamos com bom humor aqui. Aí você normalmente volta para casa, no trajeto até sua casa você não entende, mas você é tomada por uma tristeza.
Você não sabe. Você começa a ficar com um sentimento, a energia baixa e dá uma vontade de chorar e não aconteceu nada para aquilo se instalar, tá? Então, essas oscilações do humor. Outra coisa, você está em casa, aí pequenos desajustes, pequenos aborrecimentos, você estoura demais. Você vai de 0 a 100 assim, numa velocidade muito grande. Isso se chama labilidade emocional, que é você estar transitando lá em cima, depois lá embaixo, mas sem um motivo específico para aquilo. Sabe quando você está assim, acorda um dia que você está super disposta, agitada? Eu costumo dizer que é o dia que a gente derruba as roupas do armário para arrumar. Tira tudo e você quer arrumar tudo de uma vez porque você está com a energia lá em cima. Só que nessa mesma manhã, quando você tira todas as roupas, bate a bad. Aí você deita por cima das roupas e fica olhando pro teto. Desistir, sem energia, você já começa a ficar com aquele desânimo. Então essa oscilação é muito frequente. E eu acho que a terceira nessa ordem seria a questão do sono. O sono, ele começa a ficar raso, você não entra no sono profundo, não alcança o sono REM, que a gente chama, que é onde ocorre a reparação do corpo mesmo, o descanso. Então você começa, além do sono ser aquele sono bem rasozinho, qualquer coisa você acorda, você tem despertar. Costumo dizer que a mulher que está nessa fase podia trabalhar como vigia de alguma coisa. Qualquer coisinha. Porque normalmente entre 3h30 e 4 horas a mulher ela desperta. Isso envolvendo todo um ciclo hormonal, envolvendo o cortisol, envolvendo a melatonina, que também se desregulam. A gente precisa de lembrar, por isso que a ginecologia integrativa é tão bonita de se fazer, de se trabalhar, mas também de ver o resultado na pessoa. A gente não tem só os hormônios sexuais, né? Os hormônios, eles estão aí, dos mais diversos, né? Insulina, cortisol, mas eles estão todos interligados. Todos. De um jeito ou de outro, quando um começa a desequilibrar, vai acabar numa escala que puxa um para baixo ou faz o outro aumentar de maneira errada. Então, quando nós estamos com essa bagunça, é como uma orquestra que o maestro não está sabendo definir quem começa primeiro, depois quem começa, e todo mundo começa a tocar ali no mesmo momento. E o que era um som gostoso de ouvir vira um barulho, entende? Então, eu acho que sono, o fluxo menstrual, as emoções, o sono e sempre, né, a baixa de libido, que também... Agora, olha só que interessante. De tudo que nós estamos conversando aqui, desses primeiros sintomas, o que é interessante a gente falar, o que realmente leva a mulher a procurar auxílio médico é o problema com a baixa de libido. É sério? E você sabe por quê? Você sabe, Leite? Não, eu tô aqui, assim, eu tô como se eu tivesse 10 anos de idade, porque pra mim tudo é novidade. Pois é. Não é por ela, O marido. é pelo marido. Homens facilitem a vida das mulheres. A gente já E sofre isso é muito. uma coisa que a gente costuma falar lá dentro do consultório. Olha só, você suporta um fluxo menstrual que está te matando. Você suporta alterações emocionais. Você suporta ficar sem dormir. Mas você só procura o médico por conta que chegou agora ao ponto de incomodar o marido. Então isso é ruim. E Isso até é a questão de triste. segurança, né? Ah, vai me trocar ou vai... E é triste, porque assim, você deveria estar procurando pelo seu bem-estar, É. né? Pela sua qualidade de vida. Mas as mulheres, elas vão se submetendo a tantas coisas, a se deixar para depois, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, cuida de todo mundo e não cuida dela. Que normalmente ela vai porque o marido está praticamente que impondo. Praticamente não, porque não é raro essas mulheres chegarem acompanhadas com os maridos lá. Então, infelizmente, porque o sexo para ela, como qualquer mulher, não é uma prioridade. Então, para ela, de todos os sintomas, o sexo era o que menos estava Não é nem uma questão de importando. prazer próprio, né? Como se fosse para Exatamente. agradar o marido. Mas os outros sintomas são muito mais nocivos à qualidade de vida, né? Mas olha só, ela vai normalmente por conta desse sintoma. E isso puxa vários outros questionamentos, né? O posicionamento da mulher, a sobrecarga da mulher, o cuidar exagerado, sabe? E nós vamos ficando sempre submissas a outras questões. E quando nós acordamos, despertamos, nós já estamos numa situação onde a gente ainda não se reconhece mais. Nem pelo que está acontecendo comigo e nem quem eu virei, né? Quem eu sou agora, eu já não reconheço as minhas próprias características. Porque quando a gente vai, desde quando a gente casa, a gente vai cuidando, e isso é da mulher, né? O cuidar.
E a gente vai se perdendo nesse processo. É como se a gente fosse feito de tijolinhos, e aí eu tiro um tijolinho meu, coloco do meu filho, tiro outro do meu marido, outro da minha mãe, outro do meu trabalho, e tudo bem. Porque nós fomos, por natureza, criadas para cuidar. A questão é a quantidade de tijolinhos que você está trocando. Nós perdemos a mão nisso, sabe? E muitas vezes o que resta de tijolinho é muito pouco. E nós nos perdemos ali enquanto essência. Então isso, a menopausa como eu falo que é muita coisa, coincide não só com essas questões físicas, mas são questões emocionais individuais. Enquanto ser humano, individualmente, enquanto mulher, é a hora que você olha para trás. Porque 40 anos, teoricamente, seria uma metade ali de uma vida inteira. Então é a hora que você se questiona seu relacionamento, questiona seu trabalho. É uma hora que você procura quem é você de verdade e você olha no espelho e já não reconhece. O que é que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Qual o seu? O que é que você gosta de comer? O que é que você usa para relaxar? Qual é o seu gosto de música? Que dia que você foi ao cinema? Então, quando a gente faz esses questionamentos na ginecologia integrativa, as mulheres elas veem lágrimas, porque viram um vácuo. Elas não sabem mais quem elas são. Quando elas procuram lembrar ali da época mais jovem, quais eram os sonhos, quais eram os projetos, elas nem lembram mais. Então, por isso a importância de falar da menopausa, não só pela qualidade de vida hoje, no que diz respeito aos sintomas, nos problemas de saúde que se instalam lá na frente, mas é formar uma rede de apoio, entendendo que a mulher não é um ovário, que a mulher não é um útero, não é uma vagina. A mulher é um ser humano que tem isso aí tudo. E a gente precisa entender em que contexto familiar, emocional, no seu relacionamento, na sua área profissional, aonde ela está inserida. Porque ela precisa de ajuda, precisa ser escutada, precisa ter um momento para chorar. É a mulher que se tranca no banheiro, debaixo do chuveiro, para poder chorar. Ela não sabe nem exatamente o que é. Então, provavelmente vocês estão se identificando não, como quem está escutando também. Sim. Então, a menopausa é um oceano, é um mundo. E muitas vezes, assim, como que você falou, a gente não sabe o que está atrelado, né? E realmente, essa sensação de vazio, né? Até de existência, né? Exatamente. Será que eu vivo ou eu existo? Exato. Né? Está sobrevivendo todos os dias. Todos os dias, porque assim, a gente fica tão sobrecarregado. Como que você explanou? De tantas afazeres, né? De cuidar de filho, marido, casa, tal, supermercado, trabalho. E você, né? E às vezes a gente é mais para doar, né? Para doar para o outro. Doutora, mas assim, todos esses sinais, esses gatilhos que você apresentou aqui é de suma importância mesmo, assim, de conscientização para todas as mulheres, porque o que a gente vê muito é campanhas fortes, né? É do câncer da mama, outubro rosa, mais ou menopausa, assim, de verdade. Eu desconhecia muitos sintomas, porque para mim está sendo uma aula, né, Tawane? Aqui, e olha assim, que a gente estuda muito, a gente vai em congresso, tudo, mas assim, eu nunca aprofundei do tema menopausa, porque ainda penso assim, não, tá lá na frente, não é agora não. Só que a vida passa tão rápido. Exato. E o agora já chegou. Exato. E a gente não sabe porque realmente as peças não estão se encaixando. Exato. Né? E quando a gente inicia o tratamento, como é, doutora? É personalizado, individualizado para cada personalizado, individualizado e acompanhado. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Eu tenho mulheres que estão com 38 anos e começam a me procurar justamente por esses primeiros sintomas. Nós fazemos a avaliação dessa mulher como um todo, fisicamente, emocionalmente, que é o que contempla a integratividade. Pedimos todos os exames, até porque é um momento que eu tenho que aproveitar que aquela mulher foi para ver não só a parte ginecológica, para ver a tireoide como está funcionando, o intestino como está funcionando, sabe? A gente precisa fazer um levantamento geral para aproveitar essa oportunidade. E aí, se nós detectamos que a sua queixa, por exemplo, há 2 anos atrás, eu já tinha iniciado a minha reposição. Eu estou com 49, agora em abril estou fazendo 50. Hoje eu faço a reposição plena, eu uso um implante, que é o padrão ouro. O que temos de melhor é o implante,
que é a introdução desses tabletzinhos, né, pequenos comprimidozinhos que nós colocamos ali na área do bumbum, né, na gordura, como se fosse uma injeçãozinha, a gente injeta ali e eles têm duração de 6 meses ou 1 ano, a depender do que se escolha. Então, assim, como é que se trata? Individualmente. Há 2 anos atrás, eu comecei a fazer o uso da progesterona. Por quê? Existem os 3 hormônios envolvidos nessas questões, é o estrogênio, a testosterona e a progesterona. Normalmente, Leide, eles não caem os 3 de vez, né? Eles vão caindo. Primeiro vai vir a sua progesterona, depois vem a testosterona, depois o estradiol, e aí eles começam a ficar todos baixos mesmo. Então, o que eu fiz há 2 anos atrás? Comecei a repor a progesterona, que a queda dela é que está ligada a esses primeiros sintomas: menstruação, sono e emocional. Entende? Então, em que doses? Doses chamadas fisiológicas. O que nós vamos falar sobre reposição hormonal tem que ser bastante claro. As pessoas, elas precisam entender que o que se usa hoje enquanto hormônio são os hormônios chamados bioidênticos. Hormônios que são feitos, né, fabricados, mas que a molécula desse hormônio é exatamente igual à molécula que você nasceu, que você produz. Então, quando nós vamos repor numa mulher como eu estava há 2 anos atrás, já identifiquei qual o sintoma, qual o hormônio e já medi esse hormônio nela. Nós vamos colocar o hormônio correto, que é a progesterona micronizada, que é a bioidêntica, em quantidades para que ela fique alta? Não, para que ela lhe dê níveis sanguíneos normais, como eu estava há 2 anos atrás. Não maior e nem menor, normais, enquanto você não tinha nenhuma queixa. E essa progesterona tem que ser colocada no seu organismo pela via correta. E a progesterona, diferente dos outros 2 hormônios, a via de escolha é a via oral. Porque a única que tem que ser via oral. Porque ela vai ter que passar pelo fígado para ela se transformar em outros produtos que vão atuar no seu cérebro, fazendo com que você tenha melhor controle, equilíbrio das suas emoções, para que você tenha o equilíbrio do seu sono e vai atuar diretamente lá no seu útero, protegendo o endométrio, que é aquela parte interna, a membrana interna do seu útero. Então, a gente vai introduzindo esses hormônios de forma de acordo com a demanda, com a necessidade. Então, não é receita de bolo. Eu não posso usar o hormônio que a minha vizinha está usando, muito menos num balcão de farmácia. Eu preciso primeiro ser avaliada para saber se o que eu estou sentindo é por causa da queda hormonal ou não, porque, como eu disse, nem tudo é menopausa. A gente não pode se cegar para isso e deixar de pensar em outros diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem que ver a parte cardiológica, tem que ver a parte neurológica, a depender do sintoma que eu tenha, né? E aí a gente tem que escolher a via melhor. Existem 3 vias. A via oral, que no caso é só a progesterona, e os demais, que é o estrogênio e a testosterona, eles podem ser por via transdérmica, em forma de pomadas, né? Creme transdérmico na pele. Eles podem vir por meio de adesivo. Eles podem vir em vias vaginais, tanto em creme vaginal, como cápsulas, que hoje a gente usa a tapiocaps, né, que é revestida por tapioca, que é maravilhoso. Temos lá na farmácia. Pode vir em forma de implante semestral ou anual. Então, qual é que você vai usar? Eu não sei. Qual é a sua dose? Nem eu sei também. Nós vamos descobrir através dessa avaliação integrativa e nós vamos te acompanhar. Toda vez que a gente começa uma reposição pela primeira vez, obrigatoriamente você precisa retornar com 3 meses. Por quê? Porque eu preciso saber se aquela dose foi adequada, se você ainda está sentindo algum problema, se eu preciso aumentar, diminuir, trocar essa via e, mais importante, preciso saber se você fez a sua parte para que a reposição hormonal ela seja efetiva, para que você absorva o seu hormônio. Você precisa ter um estilo de vida saudável, adequado. Essa é a minha grande guerra, né? Porque não dá mais para empurrar com a barriga. Sim. É inegociável. Se você quer ter o benefício do seu hormônio, só usa o hormônio quem merece. Você precisa fazer atividade física. Você precisa ter uma alimentação
adequada, com escolha dos seus alimentos de forma adequada. Que muitas vezes as pessoas acham que é dieta para emagrecer. Não, é uma nutrição com escolha adequada dos alimentos que vão te beneficiar. E você vai evitar outros, os alimentos inflamatórios. E aí você tem controle da atividade física, da alimentação, controle do seu sono, controle do seu intestino, tá? E o gerenciamento emocional. Então, isso mais o seu hormônio, aí, amiga, é sucesso. Mas nem só o estilo de vida sozinho vai resolver, muito menos o hormônio isoladamente vai resolver. Quem não muda o estilo de vida, e eu sou muito insistente, muito chata nesse sentido, eu digo que vive uma lua de mel comigo por 3 meses. Que é o tempo que você vai absorver, porque você não tem, aí o que entra, o corpo começa a absorver. Mas o corpo é inteligente, ele vê, olha só, está entrando hormônio, mas ela está ficando com níveis hormonais compatíveis com ela mais jovem. Porém, ela não está se comportando como ela mais jovem. Entra em choque, né, doutora? Então, para que eu vou querer esse hormônio se eu não estou gastando? Não tenho o que fazer. Automaticamente, o corpo corta a absorção. Ou porque você não está gastando, não está merecendo, ou porque você não tem preparo ainda do terreno biológico. Antes de fazer uma reposição hormonal, existe um protocolo a ser seguido. Então, nós temos que não só mudar estilo de vida, desinflamar essa paciente. Nós temos que nutrir essa paciente para deixar ela com o corpo mais equilibrado possível, para que este corpo equilibrado receba o hormônio. Aí, amiga, está correto. Qualquer coisa fora disso é enganação. Eu enganando que estou te tratando, você enganando que está ficando bem. Fazer de conta, né? É um fazer de conta. Mas normalmente dura, você falou, a cada 3 meses, mais o ciclo total desse tratamento. É quanto A tempo, reposição doutora? hormonal é para o resto da vida. Pro resto da Tem vida. muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vou usar isso por quanto tempo? Eu falo, enquanto respirar e puder pagar. É para o resto da vida. Porque o problema não é a falência ovariana. Os ovários não vão voltar a produzir mais. Eles estão ali mortos, vamos chamar assim. Então, a reposição, a gente vai usar a reposição hormonal em uma mulher que está se cuidando, que vai periodicamente, enquanto essa mulher não apresentar nenhuma contraindicação. Fora isso, ela pode usar, hoje em dia, isso é um consenso atualizado, a gente pode usar enquanto essa mulher desejar. Se no meio desse caminho houver algum impedimento, algum fato novo, nós vamos sentar e nós vamos avaliar risco-benefício. E se o risco for maior, nós vamos tirar o hormônio. Mas eu posso chegar a 70 anos usando meu hormônio? Sim. Antigamente a gente não podia. Existia meio que uma regrinha. 10 anos de reposição hormonal, nós tínhamos que interromper. Ou se você já tivesse 10 anos em menopausa sem hormônio, não teria como começar. Mas hoje isso é muito flexível. A partir do momento dessa avaliação cardiológica, as carótidas, a circulação, nós vamos excluir todo e qualquer tipo de impedimento. Essa mulher sim pode fazer com esse tipo de acompanhamento de forma adequada e multifatorial e multiprofissional. Ô, doutora, é engraçado que as pessoas elas têm muito medo, né, de utilizar da reposição hormonal, mas você falou que as coisas que a menopausa acarreta matam muito mais do que essa questão da própria reposição, né? E tem alguns casos que as pessoas não podem utilizar a reposição hormonal, que há contraindicação? Sim, eu sempre falo isso. Toda mulher deveria fazer reposição hormonal? Sim. Toda mulher pode? Não. Toda mulher quer? Não também, tá? A gente tem que respeitar a individualidade. Então, o que acontece, gente? Eu preciso desmistificar isso, porque eu fui de uma geração sequelada também, traumatizada com reposição hormonal e com câncer. O que houve? Há uns 20, 22 anos atrás, ou um pouco mais, 25, coisa do tipo, se divulgou um grande estudo americano chamado WHI. Esse estudo foi feito com milhares de mulheres, mas foi um estudo desastroso por várias razões. Primeiro, o universo dessas mulheres que foram recrutadas a participar desse programa, não houve nenhum tipo de seleção, já retirando desse universo as mulheres que sabidamente não poderiam usar hormônio. Então, tinha mulher com histórico de câncer de mama, tinha mulher com alteração na sua mamografia, tinha mulher com problema no fígado, problemas de trombose, fumantes. Então, assim, não houve um critério
para pegar mulheres sadias sem contraindicação para acompanhar. Então, assim, foi uma coisa meio que aleatória. Além disso, dessa falta desse critério, o hormônio que se usou naquela época era um hormônio extraído da urina de égua prenha. E vocês não escutaram errado. Égua animal. Animal. Então, entenda. Se hoje nós estamos assim lutando pela essa bioidêntica, né? Quanto mais próximo do meu natural, melhor. Agora imagina pegar um hormônio que era o que tinha também, tá? Os recursos, né? Os recursos e dentro de uma evolução, né? De estudo, de ciência. Então imagina esse hormônio totalmente estranho ao nosso corpo, no meio de um universo cheio de mulheres que já não poderiam fazer era reposição nenhuma. Então o índice de complicação foi enorme. Então eu lembro que eu estava terminando a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia quando isso foi divulgado. Quando eu digo que eu sou sequelada, porque eu passei muitos anos sem fazer reposição hormonal. Da parte médica existe uma geração que tem esse trauma. Então, isso é importante falar, porque até os dias de hoje nós temos profissionais, colegas, não só ginecologistas, mas das diversas especialidades, que têm pavor em escutar o nome hormônio. Mas nós precisamos lembrar que já se fazem mais de 20 anos. A reposição hoje é extremamente segura, desde que você respeite, né, o protocolo a ser seguido. Então, são poucas as mulheres hoje que não podem fazer a reposição hormonal. Existem algumas contraindicações absolutas. Em termos de câncer de mama, por exemplo, olha só que interessante. Todo mundo pensa assim, se eu tenho um histórico, uma tia que teve câncer, eu tive minha avó, a minha mãe teve, ou minha irmã teve, aí já vira aquele auê, aquele pânico. Deixa eu te dizer, a primeira coisa que precisa ser feita é saber se esse câncer que essa pessoa teve é hormônio dependente, se ele é ativado pela presença dos nossos hormônios. Se a gente não consegue fazer isso com quem teve o câncer, eu preciso fazer isso em mim. Eu posso hoje contar com a tecnologia dos testes genéticos para saber se eu tenho predisposição, se eu tenho mutações nos meus genes que podem falar a favor do desenvolvimento de um câncer. E eu tenho a porcentagem disso. Veja, se eu tenho minha mãe que teve câncer de mama, ela não fez o estudo dela, mas eu vou fazer em mim. Se o meu estudo der negativo, amiga, eu não tenho nada a ver com aquele câncer. Aquele câncer foi aleatório, por outros motivos. Eu não tenho. Eu posso fazer a minha reposição normalmente. Agora, se o meu estudo genético der um comprometimento, e nós vamos sentar e nós vamos ver. Se for um comprometimento na porcentagem maior, é custo-benefício. Nós não vamos arriscar, não tem porquê. Vamos ali fazer o monitoramento, o acompanhamento, o acolhimento dessa mulher com outras alternativas, com outros ativos, com os fitoterápicos, mudança de estilo de vida. Então, basicamente, são os cânceres que eles são hormônio dependentes. Entendi. Que é a minoria dos cânceres. E nesse caso, assim, são casos menores ou então a pessoa que opta por não utilizar. Tem outros recursos que podem ser feitos para amenizar os sintomas. Talvez não tanto quanto a terapia, né? De reposição hormonal. Mas tem alguma outra suplementação, fitoterápicos que podem estar auxiliando? Eu sou grande parceira, inclusive, aqui da Formulise. Por quê? Eu sempre falo, e não é porque eu estou aqui no podcast da Formulise, mas existem algumas farmácias que eu sou muito próxima e eu tenho, isso é uma conduta minha, de conhecer quem é o farmacêutico, de ter essa intimidade, de tirar dúvida com o farmacêutico, porque no caso do Dânio, que é o farmacêutico que me visita e que nós temos já essa intimidade desse bate-bola, ele chega lá no consultório, ele dá aula, literalmente. E ele é professor, né? E literalmente, porque também é professor. Também. Então, assim, para mim, é uma segurança muito grande. Quando eu estou em dúvida de alguma fórmula, é ele que eu vou procurar. Então, quando eu chego e ele me apresenta as tecnologias da farmácia, isso nos dá segurança, porque o meu trabalho é dependente da manipulação. Porque já tive casos de pessoas que foram fazer manipulações em determinados lugares e ela não respondia, e ela não respondia, ela não respondia. Quando nós mudamos a farmácia, em 30 dias essa pessoa refere melhora. Então, assim, você ter uma segurança, aonde você sabe o que você está com a receita do seu médico, está sendo respeitada, que a matéria-prima que está sendo usada ali é de excelência,
Porque as pessoas precisam entender que muitas vezes eu tenho o mesmo ativo, mas que com a qualidade muito inferior ou muito superior. E o sucesso do tratamento, ele está diretamente ligado a isso. Então, nós temos, sim, várias suplementações desta mulher para deixar ela mais equilibrada possível, quanto as vitaminas, os minerais. Nós temos também a questão dos fitoterápicos hoje, que nós usamos muito como forma também de amenizar, né, essas queixas da libido, dos fogachos. Nós temos aí, só um exemplo, maca peruana, que é muito usado, os tribulus terrestres, e uma gama de combinações que também não podem ser usadas de forma Com certeza. aleatória ou repetindo receita. Porque não é porque é fitoterápico que vem de planta que não possa causar um dano. Toda substância, o que faz ela se tornar remédio ou veneno é a dose. É a dose, exatamente. Então, até para que você vai fazer uma manipulação, um fitoterápico, você precisa ter orientação médica para que sejam escolhidos, dentre as opções, os melhores a você, individualmente. Tanto é que na farmácia, né, a gente que está na linha de frente há muito tempo, Dani que coordena aí toda a parte farmacêutica, nós temos 7 farmacêuticos ao total, e quando você citou o exemplo do fitoterápico, é muito simples, porque muita gente fala até a questão do preço, mas a gente fala da questão da qualidade, porque o seu tratamento vai depender da qualidade do que o medicamento é manipulado. E o simples fitoterápico, a gente só compra lá na farmácia, doutora, extrato seco. Por quê? Sim. Porque a absorção, a qualidade é muito melhor do que o pó. Então, às vezes, difere uma maca peruana de extrato seco. A gente não usa fitoterápico em pó, justamente por causa da qualidade. O extrato seco é superior. Então, só fazendo assim uma chancela mesmo sobre a importância também de veicular a farmácia de manipulação nesse tratamento da menopausa, que faz toda a diferença. Como que você disse, né? E também dos veículos, né? Usados, Sim, né? Muitas vezes, assim, a mesma substância, como a gente falou, pode vir em um creme, pode vir numa cápsula vaginal. Às vezes eu levo a paciente e falo, olha, doutora, eu não me adaptei. Então, eu chamo o farmacêutico para saber qual é a alternativa, uma outra maneira que ela possa usar. Então, muitas vezes, era creme para passar na pele, mas ela se sente melhor colocando um comprimido ali na vagina antes de dormir, ou vice-versa. Então, ter esse olhar, esse cuidado para adaptar, a gente tem essa liberdade com a manipulação, né? Sim. Isso é muito bom. Então, a gente pode adaptar algumas substâncias, como os fitoterápicos, a gente pode colocar na goma de mascar, a gente pode colocar num sachê saborizado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita resistência à cápsula. Engolir comprimido, para mim, é muito difícil. Então, quando a gente vai fazer a manipulação, normalmente não é uma cápsula só, porque não cabe tudo em um comprimido. Mas são muitos ativos. Então, o que a gente faz? A gente coloca ali misturado no chocolate, né? Misturado ali naqueles pozinhos que a gente... O colágeno, no colágeno. Sachê. Então, assim, a gente tem essa liberdade. E hoje, é como a gente falou, a ciência, ela cresceu muito e, graças a Deus, a gente tem, à medida do possível, de dar um conforto e uma qualidade de vida para essa mulher, mesmo que ela não faça a reposição hormonal. Nosso tempo esgotou. Infelizmente. A gente vai ter que fazer menopausa parte 2. Eu também acho. Eu sou tão apaixonada que vocês precisam ficar me segurando, porque é muito bonito falar sobre isso, é muito gratificante. Nós todas aqui, nós temos hoje um nível de informação, formação e informação, mas nós precisamos entender que a maioria das mulheres não tem. Então, quando nós estamos falando, divulgando, é fazendo com que essa mulher que esteja escutando fale assim, gente, eu sinto isso. Fazer uma corrente. E eu achei que isso era normal. Então, é fazer uma corrente de apoio mesmo, lá no balcão da farmácia, que eu sei que vocês já fazem, né? Explicando, orientando, entrando em contato com o próprio médico, quando tem alguma dúvida. Eu posso fazer isso, eu posso mudar para cá. Isso é uma coisa assim, é uma rotina pra gente, tá? Sim. Então, assim, eu estou à disposição, tanto para vocês, quanto para os ouvintes, para tirar dúvidas. Eu estou no meu consultório. Nós trabalhamos hoje com a ginecologia integrativa. Para mim, isso é o futuro. E eu só tenho a agradecer a oportunidade para falar de um tema extremamente importante como ele. Doutora, a gente vai colocar aqui embaixo os lugares que você atende, seu Instagram, porque acredito que você atende em várias clínicas, não é mesmo, doutora? Então, a gente vai colocar o Instagram aqui para você que é ouvinte estar acompanhando
E, é claro, né, fazer a sua consulta, procurar mais informações de qualidade. E o que a gente pede aqui, gente? Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. É irmã, é mãe, tia, sobrinha. Por quê? Porque a idade chega para todo mundo. Certo. E informação é vida, vida é qualidade. Então, assim, é por isso que a gente tem esses episódios do FormoCast aqui no canal do YouTube da Farmácia Formulize, justamente para levar o conhecimento para o maior número de pessoas. Então, se inscreva no canal e acompanhe de perto todas as notificações. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês, obrigada minhas leoas. E eu estou à disposição sempre. Obrigada, Tawane. Obrigada, Leide. Obrigada, doutora, né, por ter abordado, né, o conteúdo de forma tão rica, né, pra gente. Acho que eu quero muito a continuação, porque ficou muita coisa, acho, pra gente abordar ainda do tema. É um tema bem complexo, né? Então, agradecer e pedir, né, pra todo mundo que gostou também deixar o like aí, né, no vídeo e se inscrever no nosso canal, ficar ligado também nas nossas redes sociais. Gente, eu vou marcar já minha consulta com a doutora Fernanda, tá? Então vamos lá. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.